Amados filhos do Brasil, terra abençoada, onde se manifestam as batalhas mais intensas entre luz e trevas durante transição planetária. Hoje, com o coração paternal transbordando de urgência espiritual e profunda preocupação diante dos ataques sistemáticos que presenciamos contra jovem servidor da luz, venho até vós com uma comunicação de extrema importância inspirada pelos conselhos superiores da proteção espiritual através de vosso humilde Bezerra de Menezes. Este encontro sagrado representa momento crucial de alerta sobre a provação espiritual iminente que jovem líder brasileiro enfrenta devido à sua missão transcendental de trazer mudanças e renovação ao país, através de métodos que despertaram fúria de forças sombrias, organizadas, para impedir cumprimento de sua vocação como instrumento de transformação social baseada em valores eternos, período crítico quando espíritos obsessores poderosos têm lançado ataques coordenados contra sua vida e energia vital numa tentativa desesperada de eliminar aquele que representa a ameaça mortal para sistemas corrompidos que se beneficiam de manutenção do caos nacional durante momento decisivo de renovação moral. Sejam todos acolhidos com infinita ternura paterna nesta morada espiritual de consolação e proteção, o canal Espiritismo com Fé, dedicado ao propósito sagrado de revelar com autoridade médica espiritual que aparentes adversidades que jovem líder enfrenta no campo político constituem reflexos terrestres de batalha épica que se desenrola nas dimensões superiores entre forças da luz que protegem sua missão transcendental e trevas organizadas que reconhecem perigo que sua liderança autêntica representa para a agenda globalista baseada em destruição de valores tradicionais, corrupção de juventude através de ideologias destrutivas e, principalmente, eliminação de influências cristãs que constituem fundamento da resistência contra a nova ordem mundial materialista que visa controlar povos através de sistemas que negam dimensão espiritual da existência humana e reduzem pessoas a recursos manipuláveis por elites que desprezam dignidade humana como manifestação sagrada da divindade. Segundo orientação direta dos mentores da proteção e dos anjos guardiões das lideranças jovens, este é momento profético, quando cada brasileiro consciente deve compreender que a aparente casualidade de presenciar período quando o jovem servidor da luz enfrenta ataques intensificados representa teste de discernimento espiritual que revelará a capacidade de nossa população para reconhecer a operação das trevas através de múltiplos canais, incluindo obsessões diretas que visam comprometer saúde física e mental, manipulação de eventos políticos para gerar pressões psicológicas extremas, coordenação de campanhas difamatórias para isolamento social e principalmente utilização de instrumentos humanos inconscientes para a criação de ambiente hostil, que pode comprometer resistência espiritual daqueles que não possuem proteção adequada durante períodos de intensificação dos ataques das forças sombrias. Deixem seu nome e estado de onde estão assistindo nos comentários para que eu possa conhecê-los intimamente como médico das almas e incluí-los em nossa corrente de proteção para o jovem líder. Queridos filhos desta terra bendita, é fundamental que nos conectemos espiritualmente através desta corrente de identificação fraterna. Ao deixarem seus nomes e cidades nos comentários, permitem que meu amor paternal vos alcance individualmente como médico das almas que compreende mecanismos espirituais dos ataques obsessivos, direcionando bênçãos específicas de discernimento para reconhecer natureza transcendental da batalha que presenciamos,
fortalecimento da fé durante período quando forças sombrias intensificam investidas e, principalmente, capacitação para contribuir conscientemente através de oração e vibração positiva para a proteção daquele que foi escolhido para servir como instrumento de renovação nacional. Durante momento quando o Brasil necessita lideranças jovens preparadas espiritualmente para resistir contra tentações e pressões que corrompem aqueles que não possuem orientação moral sólida baseada em valores eternos. Se enfrentam preocupação com intensificação dos ataques contra a jovem líder, dificuldade para compreender permissão divina para sofrimentos de servos da luz, ou desejo de contribuir eficazmente para a proteção através de métodos espirituais que transcendem limitações da ação puramente política, compartilhem vossas inquietações com este velho médico das almas, pois compromisso sagrado é orientar sobre a natureza dos combates espirituais que utilizam até mesmo provações temporárias como instrumentos de fortalecimento moral e esclarecer sobre métodos de auxílio que aceleram manifestação da proteção divina, que jamais abandona aqueles que mantêm fidelidade aos princípios corretos, mesmo quando enfrentam adversidades que testam resistência física, mental e principalmente espiritual. Se possível, deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Cada interação fortalece nossa corrente de proteção espiritual. Meus queridos filhos brasileiros, no silêncio operoso das esferas, onde médicos espirituais coordenam defesa contra ataques sistemáticos de obsessores durante períodos críticos de transição, reunimos-nos sob a proteção dos anjos da guarda especializada para trazer-vos alerta paternal sobre a provação espiritual iminente que jovem líder brasileiro enfrenta devido à sua missão transcendental de trazer mudanças e renovação que ameaçam sistemas baseados em corrupção sistemática da juventude, manipulação de processos educacionais e, principalmente, destruição de valores morais que caracterizam tentativa coordenada de forças sombrias para impedir emergência de nova geração de lideranças preparadas espiritualmente para resistir contra a agenda globalista, através de fidelidade aos princípios cristãos que orientam construção de sociedade baseada em dignidade humana, justiça social autêntica e, principalmente, respeito pela dimensão transcendental que caracteriza a natureza verdadeira de civilizações evoluídas. Eu, Bezerra de Menezes, médico das almas e protetor humilde da juventude em missão, venho compartilhar conhecimentos sobre a natureza destes ataques e métodos de proteção através de união espiritual consciente. A primeira revelação fundamental refere-se à natureza da missão transcendental confiada ao jovem líder, que inclui renovação de métodos políticos através de introdução de valores morais autênticos que contrastam gritantemente com corrupção sistemática que caracteriza a classe política tradicional, inspiração de nova geração de servidores públicos que compreendem a autoridade como ministério sagrado, ao invés de oportunidade para enriquecimento pessoal, e principalmente demonstração prática de viabilidade de liderança jovem baseada em princípios eternos, ao invés de conveniências temporárias que caracterizam sistemas corrompidos por materialismo excessivo e ambição descontrolada, que ignora responsabilidades transcendentais inerentes ao exercício de poder sobre destinos humanos durante períodos críticos de evolução moral coletiva. Durante observações paternais, nas centrais onde se coordena a proteção de jovens em missão durante transição planetária,
Contemplei como esta alma corajosa foi especialmente preparada através de experiências que incluíram educação baseada em valores sólidos, que desenvolveram caráter resistente a tentações, formação familiar, que fortaleceu o compromisso com princípios cristãos, vivência política prematura, que revelou corrupção dos sistemas convencionais e, principalmente, provações pessoais que purificaram motivações até eliminar ambições egoísticas para estabelecer dedicação exclusiva ao bem comum como vocação sagrada durante período quando o Brasil necessita exemplos de juventude que escolhe servir ao próximo ao invés de buscar facilidades materiais que corrompem aqueles que não foram adequadamente preparados moralmente. A segunda revelação consoladora relaciona-se aos ataques coordenados de espíritos obsessores poderosos que reconhecem a ameaça mortal que liderança jovem autêntica representa para a agenda de destruição moral da juventude brasileira, através de métodos que incluem obsessões diretas que visam comprometer resistência física através de influências que afetam o sistema nervoso, manipulação de eventos externos para a criação de pressões psicológicas extremas que podem abalar fé em princípios corretos, e coordenação de campanhas sistemáticas de difamação que visam isolamento social e, principalmente, utilização de instrumentos humanos inconscientes para ataques que transcendem limitações políticas convencionais para abranger tentativas de destruição da energia vital necessária para cumprimento de missão transcendental durante período quando forças sombrias mobilizam recursos extraordinários para impedir renovação moral. Os especialistas em combate a obsessões me revelaram que estes ataques seguem estratégia coordenada que inclui diferentes níveis de intensidade calculados para testar resistência progressivamente, utilização de múltiplos canais simultâneos para maximizar pressão sobre vítima e principalmente sincronização com momentos de maior vulnerabilidade quando defesas naturais podem estar enfraquecidas devido a esforços excessivos dedicados ao serviço público que podem comprometer equilíbrio energético necessário para a manutenção de proteção espiritual adequada contra investidas de entidades que possuem experiência secular em métodos de destruição de lideranças que incomodam sistemas baseados em exploração de massas através de manutenção de ignorância e divisões artificiais. A terceira revelação inspiradora envolve a importância crucial do período até 31 de julho, como momento decisivo quando a intensidade dos ataques atingirá auge através de convergência de múltiplas pressões coordenadas para tentar quebrar resistência do jovem líder numa última tentativa desesperada de impedir cumprimento de sua missão, antes que influência benéfica de sua liderança se estabeleça definitivamente como exemplo inspirador para a nova geração de brasileiros que escolherão servir ao bem e comum, ao invés de buscar benefícios pessoais através de sistemas corrompidos que perpetuam desigualdades e injustiças sociais durante período quando o Brasil necessita demonstração prática de viabilidade de renovação moral baseada em valores cristãos, aplicados conscientemente às condições políticas contemporâneas. Durante visitas às dimensões onde se coordena a proteção especializada, observei preparativos extraordinários para a defesa intensificada, que incluem mobilização de anjos guardiões especializados em combate a obsessões coletivas, coordenação de influências protetoras através de encarnados conscientes que servirão como pontos de ancoragem para forças da luz e, principalmente, estabelecimento de campo magnético protetor que neutralizará ataques mais perigosos desde que seja alimentado constantemente.
Através de orações sinceras, oferecidas por multidões que compreendem a importância transcendental de preservar aqueles que arriscam tudo para servir ao bem comum durante períodos quando facilidades corrompem e adversidades purificam caráter daqueles que são chamados para responsabilidades cósmicas. A quarta revelação reconfortante refere-se ao papel essencial da oração e proteção do povo como instrumento de fortalecimento da resistência espiritual do jovem líder através de criação de corrente energética que multiplica defesas naturais, neutraliza influências negativas antes que possam causar danos permanentes e, principalmente, estabelece conexão consciente com um plano superior que permite inspiração constante sobre métodos mais eficazes de superação das provações sem comprometer integridade moral, que constitui fundamento verdadeiro de liderança autêntica durante períodos quando tentações intensificadas testam fidelidade aos valores eternos que caracterizam aqueles que foram escolhidos para demonstração de resistência contra a corrupção sistemática que caracteriza sistemas políticos degenerados. Os coordenadores da proteção coletiva me mostraram que cada oração oferecida especificamente pela proteção do jovem líder cria ondas energéticas que se propagam instantaneamente para fortalecer campo magnético protetor, neutralizar ataques obsessivos antes que possam penetrar defesas espirituais e, principalmente, irradiar vibrações de amor e esperança que contrabalançam ondas de ódio e desespero direcionadas sistematicamente por forças sombrias que utilizam instrumentos humanos inconscientes para a amplificação de energias destrutivas através de campanhas coordenadas que visam não apenas destruição de figura específica, mas principalmente desmoralização de multidões que poderiam ser inspiradas, por exemplo, de juventude dedicada ao bem comum. A quinta revelação extraordinária relaciona-se aos sinais que demonstrarão eficácia da proteção coletiva através de manifestações que incluem fortalecimento evidente da resistência física do jovem líder, mesmo diante de pressões intensificadas, manutenção de serenidade e alegria interior que contrastará com um ambiente hostil criado artificialmente, descoberta inesperada de aliados que oferecerão apoio nos momentos mais difíceis e, principalmente, inspiração crescente que permitirá soluções criativas para problemas que pareciam insolúveis segundo métodos convencionais, mas se revelam simples quando contemplados através de perspectiva espiritual que reconhece a operação da sabedoria superior, coordenando eventos terrestres segundo o cronograma que visa benefício máximo para a evolução moral coletiva. A sexta revelação transformadora envolve as consequências duradouras da superação desta provação através de fortalecimento do caráter que qualificará o jovem líder para responsabilidades crescentes, como exemplo mundial de juventude que escolheu servir aos valores eternos ao invés de buscar facilidades temporárias, desenvolvimento de sabedoria prematura que combinará experiência política com orientação espiritual e, principalmente, estabelecimento de precedente histórico sobre viabilidade de liderança jovem, baseada em princípios cristãos, que inspirará a nova geração de servidores públicos durante período quando o Brasil necessita renovação completa de métodos políticos através de emergência de estadistas preparados espiritualmente para desafios transcendentais que exigem soluções baseadas em amor fraterno ao invés de competição destrutiva. A sétima e mais importante revelação refere-se ao significado cósmico desta batalha
como representação em miniatura do confronto planetário entre forças que desejam preservar valores tradicionais versus aquelas que promovem destruição moral da juventude, através de ideologias que negam dimensão transcendental da existência humana. Vitória do jovem líder estabelecerá precedente que influenciará outros países onde juventude enfrenta pressões similares para abandono de princípios corretos, demonstrando universalmente que nova geração pode resistir contra tentações e perseguições quando adequadamente preparada, através de educação baseada em valores eternos e principalmente quando protegida através de oração coletiva, que cria condições vibratórias favoráveis para a manifestação de virtudes que caracterizam verdadeiros líderes. Durante períodos de renovação moral, escrevam, meus filhos protetores, protejo o jovem líder com oração e fé. Esta afirmação conectará a vossa energia individual com corrente de proteção espiritual e vos qualificará como instrumentos conscientes da defesa que preservará aquele que foi escolhido para servir como exemplo de juventude dedicada ao bem comum durante período crítico de renovação nacional. Durante este período decisivo, até 31 de julho, é essencial compreender que cada pessoa que oferece oração sincera pela proteção do jovem líder, que irradia vibrações de amor e esperança para neutralizar ataques das trevas, que mantém fé inabalável na proteção divina, contribui para a criação de campo magnético coletivo, que multiplica defesas espirituais e acelera a manifestação de soluções que transcendem limitações materiais para abranger auxílio direto do plano superior através de inspirações que orientam sobre métodos mais eficazes de superação das provações. Escrevam com fé protetora: uno minha força à proteção divina do jovem servidor. Esta declaração criará vínculo direto com anjos da guarda e multiplicará a vossa contribuição para a vitória da luz durante batalha espiritual que determinará se juventude brasileira terá exemplos autênticos de liderança baseada em valores eternos durante transição planetária. Permanecei em vigilância espiritual constante e oração intensificada pela proteção, meus queridos filhos brasileiros, sabendo que participais conscientemente de batalha cósmica que determinará se forças da luz conseguirão preservar instrumentos jovens preparados para a renovação moral, ou se trevas temporariamente impedirão emergência de nova geração de lideranças através de eliminação daqueles que representam ameaça para sistemas baseados em corrupção da juventude e destruição de valores que sustentam civilização autenticamente humana. Se possível, deixai vosso like, inscrevai-vos no canal e compartilhai este alerta sobre proteção do jovem líder, para que máximo número de brasileiros possa unir-se em oração durante período crítico até 31 de julho, quando a intensidade dos ataques espirituais exigirá mobilização coletiva para a preservação daquele que foi escolhido para demonstrar viabilidade de liderança jovem baseada em valores cristãos. Para protetores espirituais e defensores da juventude em missão. Se este alerta de Bezerra de Menezes sobre provação do jovem líder e batalha espiritual despertou sua compreensão sobre a importância de proteção através de oração durante períodos de ataques intensificados, você precisa conhecer os fundamentos espirituais que sustentam defesa contra obsessões coletivas e preservação de lideranças em missão. Princípios básicos e intermediários do Espiritismo. Seu guia para compreender proteção espiritual e combate a obsessões. Descubra como operam ataques coordenados de espíritos obsessores contra lideranças jovens em missão.
Por que forças sombrias intensificam investidas durante períodos de renovação moral? Os mecanismos da proteção coletiva através de oração coordenada, como reconhecer sinais de ataques espirituais contra figuras públicas e, principalmente, métodos práticos de contribuição para a defesa espiritual, que preserva instrumentos da luz durante batalhas cósmicas entre forças evolutivas e retrógradas. Acesso imediato à sabedoria da proteção espiritual. O link encontra-se na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Até nosso próximo encontro nesta corrente de proteção espiritual, permanecei em oração constante pela preservação do jovem líder, vigilância durante período crítico até 31 de julho, e fé inabalável na vitória da luz que assegurará a continuidade da missão transcendental destinada a inspirar nova geração de brasileiros através de exemplo de juventude dedicada ao bem comum durante transição planetária, que exige lideranças preparadas espiritualmente para resistir contra tentações e perseguições. Sistemáticas. Com amor paternal e proteção espiritual, Bezerra de Menezes Controles, do Chat Sonnet 4.